Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui falando para os irmãos da comunidade adventista do sétimo dia, do distrito do Guará, no Distrito Federal em Brasília, da qual eu tenho o privilégio de ser pastor. Deus me confiou essa responsabilidade de cuidar deste rebanho formado por pessoas tão preciosas como aqueles meus irmãos para quem eu estou falando neste momento. Eu quero falar sobre um assunto que ultimamente tem sido bastante discutido, tem se tornado inclusive um assunto polêmico no meio de muitas pessoas. Mas eu não quero tornar este assunto polêmico aqui e nem quero colocar mais pimenta. Eu quero apenas trazer alguns conselhos, algumas orientações, porque como pastor é meu dever aconselhar e orientar, principalmente aqueles a quem Deus me confiou a liderança espiritual. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, no momento em que o mundo está sendo assolado, está sendo atingido fortemente por esta pandemia da Covid-19, muitas pessoas contagiadas, e nós como cristãos adventistas do sétimo dia, nós que temos uma mensagem de saúde, e nós que procuramos de alguma forma viver esta mensagem de saúde em nossa própria vida, nós não podemos dar um mau testemunho com relação à nossa própria saúde. Se estamos vivendo em um tempo de pandemia, em um tempo em que este vírus está tomando proporções terríveis para contagiar as pessoas, nós temos que ser os primeiros a defender os procedimentos sanitários que nos colocam em segurança. Nós não podemos ir contra esses procedimentos. Nós temos que agir de uma maneira coerente. Portanto, eu quero elencar alguns pontos aqui que eu julgo importante. O primeiro deles, é importante a oração. Não deixemos de orar. Orar e confiar em Deus. Eu tenho feito isso e eu sei que você também tem feito isso. Quando nós oramos e quanto mais orarmos, Deus vai nos ouvir. E eu tenho certeza que Deus, como o Criador, o Onipotente, Ele vai cuidar da sua igreja. Ele vai cuidar dos seus filhos. Então, a oração, ela deve continuar sendo exercida por cada um de nós. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é que, além da oração, você e eu temos que fazer a nossa parte. Deus espera que façamos a nossa parte. Se não fosse assim, Ele não teria estabelecido leis de saúde para o seu povo quando estava andando no deserto no passado. Mas Ele estabeleceu para que o povo de Israel, os hebreus, fizessem a sua parte. Deus espera que façamos a nossa parte neste tempo em que nós precisamos tomar cuidados sanitários para não nos expor a este vírus. Então é importante o uso de máscara, o distanciamento social, é importante nós higienizarmos as nossas mãos com álcool. Vamos tomar todos os cuidados necessários para que não venhamos nos expor a este terrível mal. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui é a questão da vacinação. Um assunto que as pessoas têm ultimamente feito polêmica nas discussões, nós não podemos entrar nessa. Temos que deixar de lado ideologias, temos que deixar de lado posições partidárias, políticas. E nós temos que ser coerentes, como eu já falei, as pessoas gabaritadas, cientistas, pessoas que foram formadas, que têm conhecimento de causa porque foram preparadas para isso, de alguma forma Deus usa essas pessoas para que elas nos tragam instruções. E essas pessoas que estão trabalhando em torno de uma vacina, elas não estão indo contra o propósito de Deus, de maneira alguma. Deus está atuando. E é importante que eu diga aqui que o posicionamento meu, como pastor da igreja, e o seu, como membro da igreja adventista do sétimo dia, o nosso posicionamento é o posicionamento da igreja adventista do sétimo dia. A igreja votou um documento em 2015 sobre a imunização e sobre a vacinação. Este documento, ele está sendo evocado nos dias atuais para dizer que esta é a posição da igreja adventista do sétimo dia. Nós defendemos a participação dos nossos membros na vacina contra o coronavírus. Este é o posicionamento da igreja. E eu acredito que quando a igreja se reúne em conselho, representantes do mundo inteiro, de leigos e obreiros, tomando as decisões, Deus atua por meio deste conselho de representantes.
Então eu acredito que Deus se manifestou nesta decisão. E como igreja nós temos que defender isso. Então não entremos em discussões ideológicas, partidárias, mas foquemos naquilo que é essencial e naquilo que é coerente. Eu espero que estes conselhos que como pastor estou dando aqui à minha comunidade cristã adventista do sétimo dia do Guará possa servir para você, possa orientá-lo a andar por um caminho mais seguro, por um caminho onde nós vamos superar esta crise do momento com vitória, porque aqueles que realmente seguem o conselho do Senhor através dos seus servos, estes têm maiores condições de prosperar. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana feliz.